Modelo atômico de Rutherford. As habilidades trabalhadas serão: utilizar a linguagem química para descrever átomos em termos de núcleo e eletrosfera, explicar a estrutura da matéria com base nas ideias de Rutherford e de Bohr, e reconhecer as ideias de Thomson, Rutherford, Bohr para o átomo. De acordo com o modelo proposto por Thomson, o átomo seria formado por uma esfera maciça com carga positiva, e essa carga positiva estaria distribuída uniformemente por essa esfera, e nessa esfera teriam partículas negativas, que são os elétrons, que estariam incrustados aqui nessa esfera. Então seria uma esfera positiva com os elétrons incrustados nela. Esse modelo ele ficou conhecido como pudim de passas. Então a massa aqui de pudim, podemos comparar com o panetone, seria como essa esfera com carga positiva, e as frutas aqui, as uvas passas, seriam como os elétrons que estariam presos ali nessa superfície, estão presos nessa esfera. Então, de acordo com o modelo de Thomson, para que um átomo fosse neutro, deveria haver quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Como exemplo, um átomo de oxigênio que possui 8 cargas positivas e 8 cargas negativas. Então, como as quantidades são iguais, esse átomo seria neutro. Porém, esse modelo atômico de Thomson possuía algumas limitações. De acordo com os avanços científicos, descobriu-se que alguns materiais emitiam radiação. Alguns materiais, quando eram aquecidos, eles poderiam emitir radiação como raios X. E outros materiais emitiam radiação espontaneamente, como o caso de alguns materiais radioativos, como urânio, polônio, que poderiam emitir radiação alfa e radiação beta. Esse modelo atômico de Thomson ele não era o suficiente para explicar a interação entre a matéria e a radiação. Então ele não conseguia explicar essa radioatividade e não explicava também a interação que alguns materiais tinham quando eram expostos a essa radiação. Então, mesmo que esse modelo atômico de Thomson ele conseguia explicar bem os fenômenos elétricos, ele não conseguia explicar esses fenômenos radioativos. Então foram feitos vários experimentos acerca dessa interação, destacando o experimento realizado por Rutherford, Marsden e Geiger, que bombardearam uma lâmina de ouro com partículas alfa. Então eles pegaram material radioativo, então pegaram polônio, colocaram em uma caixa de chumbo, com apenas um orifício por onde saía a radiação. Então a radiação saía por esse orifício e bombardeava uma lâmina de ouro. Ao redor dessa lâmina de ouro foi colocado um anteparo com um detector. Então esse anteparo servia para a detecção do que aconteceria com a radiação. Então as partículas sairiam aqui, seriam emitidas pelo polônio, então sairiam dessa caixa e bombardeariam a lâmina de ouro. Então, quando foi realizado esse bombardeamento, observou-se que a maior parte da radiação passava sem sofrer desvios, então a maior parte da radiação passava diretamente. Uma pequena parte dessa radiação, a pequena parte das partículas alfa, passava pela lâmina de ouro, mas sofriam alguns desvios, então mudavam a trajetória, enquanto uma pequena parte, uma parte ainda menor, batia na lâmina de ouro e retornava, então era refletida pela lâmina de ouro. Então a maior parte passou direto, uma quantidade menor passou com desvios e uma parte ainda menor bateu na lâmina e voltou. De acordo com os resultados, Rutherford propôs um novo modelo atômico. Então, de acordo com o que foi observado no experimento do bombardeamento da folha de ouro, da lâmina de ouro, então esse cientista chamado Rutherford propôs um novo modelo atômico. Então, segundo Rutherford, o átomo seria formado por um núcleo pequeno e de carga positiva, e esse núcleo ele seria responsável pela massa do átomo. Esse núcleo seria formado por partículas denominadas prótons. Então as partículas com carga positiva são chamadas de prótons. Então esse núcleo seria formado por esses prótons, e ao redor do núcleo haveria um grande espaço vazio onde ficam os elétrons girando ao redor desse núcleo. Então ao redor desse núcleo tem um espaço vazio que é denominada eletrosfera. Então a eletrosfera é a região onde os elétrons estão girando ao redor do núcleo. Esse modelo atômico ele ficou conhecido como sistema planetário, porque do mesmo jeito que temos aqui no sistema solar, por exemplo, o Sol no centro e os planetas girando em volta, agora teremos um núcleo positivo formado por prótons no centro
e os elétrons, as cargas negativas, girando ao redor desse núcleo. Então o núcleo seria como o Sol e os elétrons seriam como os planetas. Então, segundo Rutherford, o átomo seria formado por um núcleo positivo e pequeno, e teria um grande espaço vazio denominado eletrosfera, onde estariam esses elétrons girando. Com esse modelo, era possível explicar os resultados obtidos no bombardeamento da lâmina de ouro. Então, como havia um grande espaço vazio aqui, a maior parte da radiação passaria direto pelo átomo. Então, a radiação alfa, que era emitida pelo polônio, que bombardeava a lâmina de ouro, passaria diretamente, porque passaria por esse espaço vazio. Então, como não tem nada para barrar aqui a passagem dessa radiação, essa radiação passaria diretamente. Quando a radiação passava próxima aqui ao núcleo, ela sofreria desvios. Então, devido à repulsão da carga positiva do núcleo, essas partículas sofreriam alguns desvios. Então, lembrando que as partículas alfa são carregadas positivamente. Então, a carga positiva do núcleo afasta a carga positiva da radiação alfa, da partícula alfa. Então, por isso, sofre desvios. Quando essa radiação incide diretamente no núcleo, ela será refletida. Então, devido a essa repulsão, então as partículas alfa vão bater aqui no núcleo e vão voltar. Então, elas são refletidas. Então, quando passa por esse espaço vazio, vai passar diretamente. Quando chega próximo ao núcleo, sofre um desvio, então vai sofrer a repulsão e vai se desviar. Quando bate diretamente no núcleo, então quando incide diretamente nesse núcleo, vai bater e vai voltar devido a essa repulsão. Então, como a massa do átomo está concentrada nesse núcleo, vai haver essa repulsão. Então vai haver essa colisão aqui e vai ter a reflexão, então vai bater e vai voltar. Como os elétrons eles são mais leves comparados ao núcleo, não vai haver nenhum efeito em relação à trajetória da partícula alfa. Então as partículas vão passar normalmente, vão passar sem sofrer desvios. Então, com isso, o modelo proposto por Rutherford conseguia explicar o experimento do bombardeamento da lâmina de ouro. Para que o átomo, segundo Rutherford, seja considerado neutro, a quantidade de prótons e de elétrons deve ser igual. Então, quando a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, o átomo será neutro. Então, novamente falamos aqui do oxigênio, que possui 8 prótons e 8 elétrons. Então, nesse caso, ele será neutro, como as quantidades de cargas positivas dos prótons e negativas dos elétrons é igual, então será neutro. Já quando as quantidades de prótons e elétrons são diferentes, teremos íons. Quando houver um excesso de carga negativa, esse íon será chamado ânion. Então temos um exemplo aqui do íon cloreto, que possui 17 prótons e 18 elétrons, então tem um elétron a mais. Então tem um excesso de cargas negativas, então será um ânion. Temos um exemplo aqui também do íon sódio, que é o sódio mais. Então, nesse caso aqui, ele possui 11 prótons e 10 elétrons, então tem uma carga positiva que tem um próton em excesso. Então esse íon, quando tem uma carga positiva em excesso, ele é chamado de cátion. Então o íon com carga negativa é o ânion, o íon com carga positiva é o cátion. Portanto, quando as quantidades de elétrons e prótons são diferentes, são formados íons. Quando elas são iguais, o átomo será neutro. Com isso, da mesma maneira que o modelo atômico proposto por Thomson explicava a natureza elétrica dos materiais, o modelo de Rutherford também explica essa natureza elétrica. Então podemos concluir que quando a quantidade de cargas no núcleo, as cargas positivas do núcleo, são iguais à quantidade de cargas negativas na eletrosfera, então a quantidade de elétrons que estão na eletrosfera, o átomo será neutro. Quando a quantidade de prótons que estão no núcleo for diferente da quantidade de elétrons que estão na eletrosfera, teremos íons. Se for um excesso de cargas negativas, será um ânion. Quando o excesso for de carga positiva, será um cátion.